Olá, boa tarde. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. O tema de hoje é marketing de conteúdo e inteligência coletiva. Para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio comigo Márcio Okabe. Você que está buscando se ressaltar e fazer com que o seu site seja fácil e rapidamente encontrado pelo Google, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nos acompanhe nessa entrevista. Márcio, obrigada por estar aqui conosco. Eu gostaria que, para começar, nós falássemos um pouco sobre marketing de conteúdo. O que é isso? Bom, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui depois de alguns anos que a gente comenta, né? E marketing de conteúdo, na verdade, é um marketing focado na seguinte questão. Quando a gente está no Google, quando a gente vai fazer uma pesquisa, na verdade a gente não procura produtos ou serviços. A gente procura primeiro informações sobre um determinado tema. Então, essa que é a grande questão. As pessoas procuram primeiro se informar sobre um tema, ler o conteúdo que existe, e aí depois elas começam um processo de decisão de contratação ou compra de um produto ou serviço. E eu vejo que, vamos dizer, muitos estudiosos do marketing hoje em dia estão muito preocupados com esse tema do marketing digital, porque dentro do mundo da internet as coisas nem sempre funcionam como funcionava antigamente no mundo do marketing. Anúncios de forma tradicional, pela sua experiência, quais são as grandes mudanças? Bom, para começar, o próprio Kotler, ele lançou um livro Marketing 3.0, onde ele comenta que a gente saiu do Marketing 1.0, que é o marketing de produtos, foi para o Marketing 2.0, que é o marketing focado no cliente, e agora ele fala de Marketing 3.0 como um marketing mais focado nos valores. Porque é muito fácil para qualquer consumidor pesquisar e saber se uma empresa ela valoriza as mesmas coisas que ela acha importante. Por exemplo, temas como ambientalismo são muito fortes hoje. Então, você em 2, 3 pesquisas no Google, você descobre qual empresa está investindo em projetos naquele segmento e você naturalmente vai tomar decisões usando isso como uma referência. Muito bom. Esse programa é ao vivo, direto aqui do estúdio da Just TV em São Paulo. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, você pode mandar agora a sua pergunta. Basta clicar aí embaixo na tela, você vai ver que tem um lugarzinho que está escrito envie e-mail. Você clica ali, coloca seu nome e a sua pergunta e manda, que o Márcio vai responder aqui ao vivo durante o programa. E Márcio, assim, em relação à questão do Google, fala-se muito em indexação do Google. O que é isso? Então, esse é outro tema. Aliás, o Google trouxe dezenas de palavras diferentes que as pessoas não estavam acostumadas, principalmente o pessoal do marketing. Indexação quer dizer você estar dentro do banco de dados do Google, mas não é apenas estar dentro do banco de dados, é você ser encontrado e aparecer na primeira página quando alguém faz uma pesquisa dentro de um assunto que te interessa. Por exemplo, quando pesquisam marketing de conteúdo, o que é marketing digital, é lógico que as empresas que estão nesse segmento têm alto interesse em aparecer na primeira página de resultados. E indexação do Google implica em você ter um site bem estruturado do ponto de vista técnico. Tanto é que se você procurar no Google guia de SEO ou guia de otimização de sites, no próprio Google, você vai achar um guia do próprio Google orientando os web designers quais são as boas práticas do ponto de vista técnico. Olha só, já fica aí uma dica para você que quer entender e conhecer mais sobre esse assunto que é tão importante. Inclusive, o tema dessa entrevista de hoje foi uma palestra que o Márcio fez em Salvador. E ele preparou uma apresentação com o Prezi. Para quem não conhece, além do conteúdo, vale a pena conhecer essa apresentação do Prezi, que nós colocamos no nosso site almadonegócio.tv, para você que está nos assistindo poder acompanhar, e lá tem todos os detalhes sobre esse tema, o marketing de conteúdo. E aí, então, vamos dizer, qual é a importância do Google encontrar o meu site, ele está na primeira página? Então, estudos mostram, e várias pessoas também têm essa opinião,
que quando você não conhece um tema e você começa a procurar sobre aquele tema, por exemplo, marketing digital, cursos de marketing digital, curso de links patrocinados, quer dizer, você está pesquisando sobre um tema na busca de uma empresa que você possa contratar para prestar um determinado serviço. Quando você encontra com regularidade uma determinada marca nos resultados de busca, as pessoas têm uma impressão que aquela empresa é líder de mercado. Entendi. Agora, eu sei que existe o AdWords do Google, que é uma forma de eu pagar para aparecer com mais destaque. Qual que é a relação do AdWords com o marketing de conteúdo? Então, o AdWords tem algumas estatísticas que mostram que 30% dos cliques vão para os links patrocinados, que são aqueles pequenos anúncios à direita, ou que eventualmente eles aparecem como uma bonificação à esquerda. Mas a maioria dos cliques vai para os resultados orgânicos, que são os resultados gratuitos. Porque isso mostra que aquele resultado, de certa forma, teve uma relevância na internet e o Google classificou ele naquelas primeiras posições. E aí, então, vamos dizer, para que eu seja considerada, o meu site no Google seja bem considerado e, consequentemente, apareça, fala-se muito na questão da construção. O web designer, na hora de elaborar o meu site, tem que conhecer essas dicas que o próprio Google coloca à disposição. Agora, fora isso, eu, que sou empreendedora, mandei fazer, mas não entendo nada de web designer. O que eu posso fazer para que o meu site seja melhor considerado no Google? Essa foi uma excelente pergunta, porque geralmente o pessoal acha que o web designer vai fazer o milagre. Não, ele vai otimizar o site. Na verdade, antes de você construir o site, você deveria pesquisar as palavras-chave relacionadas ao seu negócio. Por exemplo, empreendedorismo ou empreendedor. Qual palavra é mais buscada no Google? Isso interessa diretamente ao seu negócio. Eu costumo usar como um exemplo, nos meus cursos, a palavra dieta ou emagrecimento. Tá. A maioria das pessoas acha intuitivamente que a palavra emagrecimento é mais buscada, quando na verdade a palavra dieta é muito mais buscada. Olha que interessante. Porque as pessoas buscam dieta dos pontos, dieta da sopa, dieta Atkins, ou seja, o tipo de dieta, provando que as pessoas buscam um meio de emagrecer, apesar do desejo ser o emagrecimento. Isso me faz até lembrar, uma vez eu fiz uma entrevista com o tema de vendas e o livro desse consultor que esteve aqui me fazendo a entrevista se chamava Prospecção, porque ele percebeu que a palavra prospecção era uma das palavras que existia o maior índice de busca no Google relacionado ao tema de vendas, e aí ele pautou todo o trabalho dele, o site dele baseado nisso. Agora, como é que eu vou descobrir se é empreendedor ou empreendedorismo que é mais buscado no Google? Eu vou um pouco mais além. Você tem a ferramenta. Se você pesquisar no Google ferramenta de palavras-chave, você vai ter acesso ao banco de dados do Google, onde ele te devolve gratuitamente o volume de pesquisas de cada uma dessas palavras. Olha só, então eu coloco ferramenta de palavras-chave no Google e ele já traz isso para mim. E você clica na ferramenta de palavras-chave, você digita empreendedor e empreendedorismo, e ele me mostra ele já vai te mostrar qual é a palavra com maior volume. Mas complementando, aí entra o empreendedor, o dono do negócio, que nenhum web designer sabe melhor o seu negócio do que você mesmo. Então você vai saber dizer, olha, empreendedorismo, quem busca mais é pessoas com tal perfil, empreendedor é pessoas com perfil diferente. Então você que vai ter que saber entender o seu negócio a ponto de saber escolher dentre as palavras qual é a mais importante para você. Aí dizem muito que uma das coisas importantes é você ter links ou ser citado em outros sites. Aí com isso começou a criar do lado, principalmente nos blogs, links que eu indico. E aí listas grandes de vários links. Isso realmente faz diferença? É assim, de uma forma bem simples que funciona? Isso, na verdade até isso daí se chama link building, que é você ter uma estratégia de construção de links. Logicamente, links em sites que têm relevância com o seu conteúdo é muito mais adequado do que em sites que não têm relevância com o seu conteúdo. Mas fazendo um parênteses, até falando da origem do Google. O Google ele se originou do seguinte contexto. O Larry Page e o Sergey Brin,
Eles olharam a internet e falaram, a internet é como se fossem os livros. Cada livro tem a citação de um livro para o outro, indicando a página e o assunto. Ou seja, a internet é uma grande sequência de livros. Uhum. Se a gente conseguir contar os links de um site olhando para trás, ou seja, se eu conseguir pegar o seu site e descobrir quantos sites apontam para o alma do negócio, usam a palavra empreendedor ou empreendedorismo, eu vou conseguir descobrir a relevância que você tem na internet a partir desse contexto. Ou seja, é como se a internet fosse uma grande eleição e cada site tem um peso diferente. Esse é o grande segredo. E essa relevância é aquilo que eles trazem uma nota, se eu sou 3, se eu sou 4, aquela nota é essa relevância? Eles chamam de PageRank, uhum. né? E logicamente o PageRank para uma determinada palavra, por exemplo, empreendedorismo. O PageRank do site, né? Na verdade, o PageRank é uma nota, mas que não está diretamente ligada a você estar ou não em primeiro lugar para aquela palavra-chave. E como é que eu descubro? Tem alguma ferramenta para mostrar o meu PageRank do meu site? Tem o próprio Firefox, os próprios navegadores. Se você procurar procurar no Google plugin Firefox PageRank, é provável, com certeza você vai encontrar alguma extensão do Firefox que te mostra o PageRank do site que você estiver visitando. Tá. O Antônio mandou uma pergunta. Ele quer saber que existe uma outra forma de link, que é quando você menciona dentro de um artigo esse link. Isso. Então ele quer saber se tem diferença de um link que está contextualizado num texto em relação a um link que está simplesmente colocado naquela lista nas barras. Essa pergunta é ótima, por quê? Porque o Google, ele não seria o Google se ele não soubesse identificar onde está o link. Uhum. E, em geral, o que acontece? O texto âncora é o texto onde tem um link. Então, se falar empreendedorismo, por exemplo, programa sobre empreendedorismo e um link para o alma do negócio, o texto âncora é o programa sobre empreendedorismo, que é onde recebeu o link. Esse link, se ele estiver dentro de um artigo que está falando sobre o programa, ele é muito mais natural porque está dentro do contexto de conteúdo. Uhum. Então, em geral, ele tem mais peso do que se chegar numa lista de links recomendados. Tá. E aí, então, voltando para as dicas práticas para o empreendedor conseguir ter uma relevância maior e, consequentemente, uma indexação no Google melhor. Então, você falou que é importante conhecer exatamente a palavra que é mais buscada. Que outras dicas, o que mais que eu posso fazer? Uma outra dica, tem um programa que chama Google Trends e também tem uma outra opção que é o Google Insights for Search, que ele mostra o volume de busca ao longo do tempo. Então, quando você tem grandes eventos, como a morte do Steve Jobs, eu estava pesquisando no Google Insights for Search, e Steve Jobs já ultrapassou Michael Jackson. Nossa! Então, é algo assim, fenomenal. Então, isso indica que, se você ainda estiver gerando conteúdo em torno do tema Steve Jobs, ainda existe uma certa busca em torno desse tema e você pode aproveitar disso. Então, olha só, mais uma dica aí para você. Agora, para o empreendedor, eu acho que eu daria uma dica bem simples. Toda vez que tem uma feira relacionada ao seu negócio, vai ter um volume alto de buscas com o nome daquela feira. Ou quando surgir algum tema novo no seu ramo de atividades, é interessante você gerar conteúdo de qualidade antes dos outros. Eu acho que agora você trouxe um ponto importante, porque muitas pessoas, quando constroem um site, se preocupam muito em fazer a propaganda da sua empresa, explicar tudo que ela faz, missão, visão, valores, e não se preocupa muito com a questão do conteúdo. E você está dizendo que o que as pessoas querem é o conteúdo. Eu até vi uma das dicas a que a pessoa falou: crie no seu site um blog aonde você semanalmente coloque um post com um conteúdo, e aí esse seria um espaço bom para numa semana de feira eu colocar um post sobre feira, não é isso? Isso, com certeza. Inclusive, quando fala de feira, o que impede você fazer a cobertura da feira no lugar de esperar que o organizador da feira faça? Tem um amigo meu que tem um portal chamado Moto Online, que ele fez a cobertura do Salão Duas Rodas, e ele mesmo, por quê? Porque ele sabe disso. Ele sabe que ele gerava conteúdo
para o site dele? Naquele momento, que era no momento do evento, ia atrair muitas pessoas para o site. Isso quer dizer que ele foi para o evento e colocou notícias do evento dentro do blog dele, dentro do site dele. Ele tem um portal que é o Moto Online, mas ele investiu para gerar conteúdo, gerar vídeo e publicar, porque naquele momento as pessoas estavam falando da feira, do salão de duas rodas. Muito bom, olha só, quantas dicas valiosas para você como empreendedor. E você tem também alguma dica para eu avaliar se eu estou fazendo, vamos dizer, eu quero buscar um novo web designer para o meu site. Como é que eu vou avaliar se ele realmente sabe mexer com as ferramentas, se ele usa a linguagem adequada para o meu site ter uma boa indexação? Agora eu vou puxar bem a sardinha. Acho que você já sabe o que eu vou falar, que eu sou fã das plataformas open source. E eu diria que hoje o WordPress e o Joomla, eles são duas das plataformas muito utilizadas em grande parte dos sites. O pessoal fica, qual é o melhor, Joomla ou WordPress? Eu tenho a sardinha um pouquinho para o Joomla, porque a gente começou com o Joomla. Mas são duas plataformas que já têm recursos de indexação para o Google muito bons. Então você não precisa gastar em inventar a roda. Então, para começar, uma boa dica é buscar um web designer que utilize ou a plataforma WordPress ou a Joomla para fazer o meu site. Isso, agora eu daria um puxão de orelha no empreendedor, que é o seguinte, a grande questão é o site. Eu aprendi isso no curso do Sebrae de mala direta. Olha só. Que eu aprendi essa lição. A mala direta não é feita para o dono da empresa, ela é feita para quem vai receber a mala direta. Certo. E o site também não é feito para o dono do site. O site é feito para o potencial cliente ou para o cliente da empresa. E muitas vezes o dono do site, como ele só entende de criação, de design, não é que entende, ele só consegue opinar na parte gráfica. Ele se atém a questões visuais. E muitas vezes você já tem temas prontos, você consegue adaptar muito rápido e ter um site no ar numa velocidade muito rápida. Só que muitas vezes no projeto não colocaram uma verba boa para o conteúdo. É verdade, isso acho que é um ponto importante. E refletir qual é o conteúdo de interesse para o meu potencial cliente. Por isso que eu digo que essa sua pergunta é complicada, porque na verdade a minha resposta é: invista menos em produção e na tecnologia, invista mais em alguém que gere conteúdo. E aí você começa a tirar um pouco o peso da questão do web designer e você joga o peso para pessoas de conteúdo. Então, jornalistas deveriam ficar mais atentos a essa questão do SEO. Olha só. Porque o jornalista que entende essas regras, ele está com a faca e o queijo na mão hoje em dia. Hoje já existem, né, agências especializadas em gerar conteúdo para os sites. E qual que é a influência das redes sociais para a indexação do meu site? Então, não são todas as redes que ganham rapidamente. Aquele link que você tem no Twitter, no Facebook, em outras redes, é lógico que ele não tem o mesmo peso de você ter um link em um site. Porque, naturalmente, existem formas de você saber que aquele link fui eu mesmo que coloquei. Se eu for no Facebook ou no Twitter, coloco um link para o meu site, o Google sabe que não tem o mesmo peso. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Google ele não é bobo. Ele vai usar todos os critérios e cada vez mais os critérios sociais, tanto é que ele lançou o Google Plus, né? Porque ele quer usar os critérios sociais, o que é que o pessoal está falando no Twitter, no Facebook, em outros lugares, em relação àquele tema. Agora, eu costumo dizer o seguinte, em termos de SEO, em termos de aparecer melhor no resultado orgânico, quando você é muito falado nas redes sociais, naturalmente você vai ser linkado em algum blog. E então, aí automaticamente você melhora ganha relevância no SEO. Google. Muito bom. Eu faço parte de um lançamento de um site que chama MBA 60 Segundos. Sou uma das pessoas que trouxe algumas dicas em 60 segundos. Esse que foi um lançamento do meu amigo Pedro Melo, que busca trazer dicas valiosas para quem tem negócio e de uma forma muito rápida. E eu selecionei para vocês conhecerem esse portal
portal MBA 60 Segundos, eu escolhi uma dica ligada ao tema marketing digital que eu achei que vai contribuir bastante com você. Eu quero que você nos acompanhe agora com este vídeo que é Métrica da Vaidade. Vejam conosco. Uma das grandes vantagens do marketing digital é você poder mensurar quase tudo, mas isso vem com um risco, que é de você cair nas métricas de vaidade, que são métricas que não dizem nada sobre o sucesso da sua empresa. Quais são essas métricas de vaidade? Page views, retweets, seguidores, etc. Você, como empreendedor, tem que acompanhar 3 métricas no seu site todo mês. Pegue uma planilha e marque o número de visitantes únicos que o seu site teve, quantos desses visitantes únicos tornaram leads, quer dizer, oportunidades reais de negócio, e quantos desses leads se tornaram clientes, que é pessoas que efetivamente compraram o seu produto ou serviço. Garanto que com esse painel resumido você vai ter muito mais insights sobre a operação do seu negócio do que com qualquer outra métrica. Ok, estamos aqui de volta. Então, se você quiser conhecer esse portal, www.mba60segundos.com.br. Então, lá você vai encontrar outras dicas sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócio, TI. Vale a pena você visitar e conhecer. E agora eu queria que você falasse um pouco, Márcio, sobre outra parte do nosso tema, que é a inteligência coletiva. O que é a inteligência coletiva? Então, na verdade, eu não sou especialista no tema. Na verdade, muitas vezes inteligência coletiva se confunde com o termo crowdsourcing, que eu tive o prazer de participar de uma conferência que teve, acho que questão no mês passado. E, basicamente, inteligência coletiva, falando em termos de conteúdo, parte da seguinte premissa: um empreendedor, é muita pretensão a gente achar que a gente vai gerar o conteúdo adequado para todo mundo da melhor forma. Com certeza, pessoas, clientes, colaboradores têm esse conteúdo muito mais fácil, eles conseguem gerar e contribuir para a gente muito mais fácil. Então, você tem que criar uma plataforma, uma forma que as pessoas colaborem, tenham interesse em colaborar com o conteúdo e que esse conteúdo, de preferência, no final caia dentro de alguma URL do seu site. Olha só que interessante isso, hein? Eu acho que vai ficar mais interessante ainda com a sua participação. Se você mandar agora para nós aqui, aí embaixo na sua tela está escrito e-mail. Envia o e-mail e conta para nós como você tem feito, se você está preocupado com em que página o site da sua empresa está aparecendo e o que você tem feito em relação a essa geração de conteúdo, que é um grande desafio, né? Márcio, eu sou sócia de uma lavanderia, né? Hoje a Rotovic, ela vamos dizer, quem está à frente da empresa é o meu marido, e ele desenvolveu um novo site e ele constantemente vem me conversando: Paula, como nós podemos gerar conteúdo para despertar um interesse maior no nosso site. Então, vamos dizer, eu fico aqui pensando o que eu poderia fazer para ter uma participação dos meus clientes nessa criação de conteúdo. Você tem alguma ideia? Na verdade, falando do tema de roupas, eu diria o seguinte: primeiro eu tenho que entender o que alguém pode buscar, como tirar manchas. Isso é um tema importante, básico, né? Olha, eu gostei dessa dica. Olha, quem me acompanha aqui é da ramo de lavanderia, que a gente chama da lavanderia de varejo, a lavanderia doméstica, que atende a roupa dos clientes, as nossas roupas de casa. A dica de colocar um conteúdo sobre como tirar manchas pode ajudar a aumentar muito a audiência do seu site. Eu vou fazer uma metáfora porque eu acho que combinaria mais. Por exemplo, como fazer um sushi, no caso de restaurante japonês. As pessoas que procuram não quer dizer que elas não vão mais no restaurante. Claro. Então as pessoas tiram uma mancha de uma roupa, mas que por acaso, um acaso bem entre aspas, ele encontrou esse conteúdo no seu site, pode ser que ele tire uma mancha de uma roupa que ele está indo para uma festa, naquele momento ele precisa resolver o problema, mas depois ele vai lembrar da sua marca, vai falar: poxa, isso daqui eu vi no site da Paula Tucunduva, lá da lavanderia.
E aí isso me trouxe uma ideia, porque vamos dizer, no nosso caso, como a gente atende empresas lavando uniformes, então se eu colocar, por exemplo, um conteúdo sobre a durabilidade do uniforme dentro da empresa, que é o meu cliente, isso pode ser um tema de interesse, porque toda empresa quer que o uniforme dure mais, consequentemente o custo no final do ano seja menor, né? Agora eu tentaria puxar um pouco a inteligência coletiva, um pouco mais para o lado... porque nesse caso, eu acho que está muito para um conteúdo que você mesmo gera, e tem muito a ver com SEO. Falar, vou pesquisar o que as pessoas buscam, criar esse conteúdo. Tá. Inteligência coletiva tem muito mais com as pessoas realmente quererem participar por acharem que elas têm um conteúdo que vai agregar. E isso eu acho que é um desafio no mundo de hoje, não é, Márcio? Porque eu vejo o quanto muitas pessoas assistem, mas põem poucos comentários, a gente percebe isso, desde Facebook, nos blogs, onde tem o espaço para a pessoa comentar, são poucos os blogs que realmente têm um sucesso grande, onde existe comentário. Eu diria que aí tem dois lados. Um é a usabilidade, porque também a gente faz o site e a gente atira a primeira pedra quem nunca fez um site que não estava muito prático. E a pessoa não entendeu, ou não estava tão fácil ela entender que tinha que comentar, ou não tinha um estímulo para ele comentar. E a outra questão é realmente questionar, será que eu estou sendo polêmico? Será que eu estou gerando polêmica o suficiente para o pessoal comentar também? Boa. Porque no eMasters eu tenho um artigo que gerou uma mega polêmica, que é algumas razões para não fazer um site em Flash. Aí eu fui muito capcioso, porque eu não falei com Flash, eu falei em Flash. Ou Qual é a seja, diferença? Porque com Flash seria usando o Flash em algumas partes do site. Tá. Eu adoro o Flash para isso. Mas o site em Flash passa a entender o que? O site inteiro em Flash. É aquele site que, inclusive, por exemplo, no iPhone e no iPad, normalmente eu não abro. Isso. Então, esse artigo teve mais de 100 comentários, gerou uma maior polêmica, aí a pessoa discutia, chegou a um ponto de discutir, falar de um comentário, e aí eu respondia, eu falei, olha, não era bem assim, aí a pessoa respondeu de novo. Olha, não estava falando do seu artigo, eu estava falando do comentário que o cara fez. Olha só, gerou que interessante. Mais de 100 comentários. Que coisa incrível, hein? Nós já temos aqui alguma interação. O Bruno, ele diz, estou buscando profissionais para criar conteúdo, inclusive um profissional de relações públicas para disseminar minhas informações ao público-alvo. Bruno, eu acredito que o Márcio pode ter algumas dicas. Se você está buscando pessoas para gerar conteúdo para o seu site, eu indico a minha Relações Públicas, que é a Goena, uma empresa especializada em gerar conteúdo e cuida do conteúdo do programa almadonegócio.tv. Então, se você quiser conhecer, basta digitar goena.com.br. Fica uma dica para você. Márcio, tem outras dicas? Uma outra dica, eu sempre gosto de dar um puxão de orelha no empreendedor, né? Porque eu sou aquele 1% que escreve de forma até um pouco obsessiva. Eu escrevo muito conteúdo. Agora, eu acho que o empreendedor ele tem que sair daquela história de, olha, alguém vai escrever conteúdo para mim. Falei, o empreendedor ele também tem que pôr a mão na massa. É verdade. Ele não pode achar que alguém vai ouvir um pouco do que ele falou sobre a empresa dele. Eu tenho uma empresa há 20 anos e essa pessoa vai escrever depois o conteúdo para ele. Eu acho que ele consegue sim ter alguém que apoie, mas vamos pegar o case do Twitter. O empreendedor ele tem que assumir. A própria Ivete Sangalo, ela que faz os tweets dela. Então, por que a pessoa não pode assumir 140 caracteres? Eu acho que é até um bom exercício, porque os 140 caracteres é uma coisa fácil, rápida, e a gente consegue passar muito conteúdo de forma objetiva, Isso, não é? Então fica esse puxão de orelha que é, contate alguém, mas ao mesmo tempo participe. Eu acho que, por exemplo, um blog. Eu tenho meu blog, que é o marciorcabe.com.br, que eu me sinto livre para escrever coisas que não são digitais. Mas eu não resisto. Aí eu escrevo Steve Jobs, Ayrton Senna, eu escrevo várias coisas. Então, eu acabei tendo um problema, porque agora eu tenho menos tempo, porque eu tenho mais coisa para escrever. Mas só que no fundo a gente acaba sempre ligando, o empreendedor nunca está desconectado do seu negócio. É verdade. Então, e provavelmente vai trazer um conteúdo mais relevante e que tenha um significado maior para os meus clientes. Então eu diria assim, eu acho que um bom empreendedor ele deveria ter um blog dele também, porque aí ele pode escrever com um pouco menos de preocupação
E para quem, por exemplo, você citou a Goena, para qualquer agência de comunicação é ótimo você ter um empreendedor que te ajuda com material bruto, conteúdo bruto para ele trabalhar. Inclusive, diga-se de passagem, a Bibiana, né, que é a empreendedora da Goena, constantemente me pede para escrever posts, artigos. O duro é o tempo, porque eu sou uma dessas indisciplinadas. Eu ainda brinco com ela, se pudesse gravar vídeos, eu com certeza conseguiria produzir muito mais conteúdo do que escrever. E aí vem uma pergunta, Márcio, o quanto vídeos podem e são indexados pelo Google? Olha, vídeo é um pouco mais complicado para ser indexado, mas eu diria que assim, um bom vídeo, você joga no seu blog e escreve 2 parágrafos sobre o tema do vídeo, tá perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo. Que dica boa. O Roberto, ele está perguntando, como fazer para as reportagens trazer alguma relevância para o Google? Eu imagino que a empresa dele tenha sido... assessoria. Tenha aparecido em alguma reportagem e aí o vídeo está no YouTube. Como fazer com que isso ajude a indexação do site dele? Eu vou imaginar que ele tem uma assessoria e que ele está começando a virar notícia, né? Isso. Como as assessorias falam. Eu diria que depois que virou notícia e a assessoria não aplicou conceitos de SEO, fica um pouco complicado, porque se virou notícia e foi para os portais, tem aquela regrinha do link. Certo. Então, em geral, um release, quando ele é publicado em um portal, ele tem um link só no final. Mas muitas vezes você pode ter links no meio do texto e alguns portais, eles aceitam o link, apontando para o tema que você escolheu. Então, o ideal seria a assessoria de imprensa começar a pensar estrategicamente em pesquisas de Google e tudo mais e colocar dentro do texto que ela coloca com uma fala minha, ou pelo menos, vamos dizer, ela me instruir na minha fala, mencionar o meu site ou de alguma forma mencionar algo que dê para aquele portal a oportunidade de colocar o meu site. Isso no caso de vídeo, mas no caso de texto, que muitas vezes é publicado entre em diversos aspas, sites, a mesma notícia. Uhum. Então, se você saiu com uma notícia, programa Alma do Negócio promove empreendedorismo na internet. Naquela palavra empreendedorismo, você poderia ter um link para o programa Alma do Negócio que você fala sobre o tema empreendedorismo. Muito bom. Se vai aquele link, muitos sites não vão tirar o link. Uhum. Mas depois que foi publicado, aí ninguém mais vai lá trocar o link. Então isso quer dizer que a própria assessora de imprensa, quando escreve o release, ela tem que criar esse link, é isso? Mais do que isso, ela deve saber algumas regras, tanto é que a gente tem um parceiro, o Klaus, que ele está com um curso de SEO para jornalistas, fazendo uma propaganda, que é um curso voltado para o jornalista entender esses conceitos. Olha só. Porque o primeiro parágrafo de um texto, ele deve trazer palavras-chave, porque é um parágrafo muito importante. O título também é muito importante. Entendi. Porque o título, em geral, nos sites bem estruturados, vai aparecer também na URL. Então, se você tem... O que é a URL? É o endereço? No endereço, www, todo o endereço. Tá. Então, se você começa a usar temas como o grande gênio da tecnologia falece, fica completamente estranho para o Google, porque na verdade Steve Jobs morreu. Claro. Então você tem que colocar no título Steve Jobs morreu, na hora de indexar no Google você tem mais chance de aparecer. Se você começa a usar muito texto, o gênio da tecnologia, você atrapalha, porque na verdade as pessoas estão procurando Steve Jobs. Tem que ser simples, gostei dessa dica. A Bibiana mandou uma mensagem agradecendo, imagina Bibiana, eu é que agradeço pelo trabalho e pela dedicação. E o Roberto, ele manda mais uma pergunta, como fazer este conteúdo chegar no Google? Bom, primeira questão, essa foi uma boa pergunta porque eu ficou meio aberto. Uhum. Na verdade, quando você tem um portal, quando tem um site e ele já está indexado no Google, o Google ele vai visitar com uma certa frequência. Se você atualiza o site uma vez por mês, o Google vai entender que o seu site é pouco atualizado e uma vez por mês talvez ele passe lá para atualizar. Por isso que os grandes portais, eles publicam uma notícia em questão de horas ou às vezes menos que isso. O Google hoje está muito rápido. Você consegue buscar no Google e achar aquela notícia. Então, tentando responder a pergunta do Roberto, né? Ficou meio aberto. É assim, se você publicou um site novo, você tem um recurso chamado Sitemap,
que é você enviar para o Google rapidamente um índice do seu site e o Google cadastra isso muito rápido, em questão de horas. Agora, se o site dele já está no Google, basta você digitar site : no Google, site : o seu site.com.br. O que é que você vai ter de volta do Google? Você vai ver o número de páginas que o Google tem indexadas. Olha só, que interessante isso. Então é interessante porque tem muitas pessoas que fazem isso e falam assim, nossa, meu site não aparece no Google. Aí você vai descobrir que tem 10 páginas. Então se você tem 10 páginas de conteúdo, a chance de você ter um conteúdo relevante é baixa. Você tem que ter quantas páginas? Não, a questão não é quantidade, mas a questão é que quem escreve muito, em geral, a tendência é que se ele escreve muito é porque ele gera conteúdo de qualidade. E aí ele aparece não só no seu próprio site, mas em outros sites, é isso? Na verdade é estatística. Se você escreve muito, como Alma no Negócio, tem vários conteúdos. Então, logicamente, eu vou citar lá no meu blog e falar, fui no Alma do Negócio, vou fazer um link para o Alma do Negócio. Então vocês vão ganhar mais um link. Fica bom para você e para nós. Exatamente. Tá. Então, se você... acho que a pergunta para o Roberto, eu colocaria uma outra pergunta de volta, né? Tá. É o que realmente você tem no seu site, que você olha e diga assim, poxa, alguém que entrou no meu site não vai lembrar sempre do meu site. Então é a questão, será que o meu site tem um conteúdo notável o suficiente para alguém lembrar do meu site? Então, eu acho que aí vem mais um ponto importante, né? Que é aquela sua dica de escrever diariamente, né? Não só semanalmente, ter coisas novas no seu site, com conteúdo. Isso também ajuda que a pessoa tenha vontade de voltar ao seu site para saber o que você vai colocar amanhã ou semana que vem, é isso? Isso, e não é só a quantidade. Na verdade, o que eu quero dizer é, não adianta pagar alguém e a pessoa não ter paixão pelo conteúdo. Porque as pessoas percebem isso. As pessoas sentem assim, poxa, esse conteúdo é meio frio, né? É verdade. É um conteúdo que eu já vi em vários outros lugares. Quando você vê um conteúdo que você percebe que tem aquela pitada daquela empresa, aí você tem vontade de voltar para a empresa e acompanhar. E aí, eu gostei muito quando você falou, né, para os jornalistas, assessores de imprensa, relações públicas que trabalham tanto em trazer conteúdo para os sites, como eles precisam aprender como está funcionando toda essa engenharia do SEO e passar a utilizar isso no seu conteúdo. E aí eu acho que você falou uma coisa, eles precisam ter paixão. Como fazer com que o assessor de imprensa ou jornalista que cuida de muitos sites tenha paixão na hora de gerar conteúdo de temas tão diferentes? É um desafio e tanto, hein, Márcio? É um desafio, mas aí eu coloco de volta para o empreendedor. Se ele é um empreendedor que manda muito conteúdo constantemente para o assessor, o próprio assessor vai se empolgar junto com ele. Se ele fica muito sem mandar conteúdo, você vai ter um ritmo de trabalho diferente. Muito bom, então, gostei novamente, eu coloco de volta. Eu acho que tem que ter uma certa divisão. Em algum lugar, o empreendedor deve ter facilidade de colocar seu próprio conteúdo, mesmo que tenha algum erro de português ou não. Gostei da dica e vou até discutir com o pessoal da Goena se eu estou conseguindo passar aí essa paixão e a quantidade de conteúdo suficiente para a gente enriquecer dentro do Alma do Negócio e até para a nossa assessora de imprensa da associação, que eu sou presidente da ANEL, Associação das Lavanderias, e a gente tem uma assessoria de imprensa. Então eu vou conversar com ela e ver se eu estou conseguindo transmitir tudo isso para a gente colocar nos nossos releases essa paixão, né? Agora, puxando a sardinha um pouco para o lado do SEO e da Confid, assim, tudo que é muito novo, é muita novidade ainda, por isso que precisa, assessoria de SEO ainda é uma coisa importante, porque vai dar aquele gás que às vezes você tem a paixão, a Goena está fazendo o trabalho de conteúdo e às vezes tem uma pitadinha que fala, ó, se você ajustar aqui, a coisa acelera um pouco mais. E aí, então, eu ia te pedir para contar um pouco o que vocês oferecem na Confid, como você pode ajudar os empreendedores ou jornalistas que estão nos assistindo. Então, na verdade, o que eu queria deixar claro é assim, existem muitas assessorias de SEO boas, muito boas, mas a dica que eu daria pelo tom do programa é a assessoria tem que te ajudar a entender primeiro o universo de buscas. Então, não adianta alguém vir e falar assim, quais são as palavras-chave que você quer ficar em primeiro lugar do Google?
Na verdade, você não sabe. Uhum. Se a assessoria te perguntar, já é um ponto negativo. Porque existem ferramentas para você fazer essa pesquisa e ela tem junto. Condição de descobrir e me falar e quais são. Olha, escreva um texto sobre esse tema. Isso. E outro ponto importante é ranking no Google. Existem ferramentas, a gente utiliza uma chamada WebCell com CEO no final, que ela te dá o ranking. Então, coloca o seu site, o site dos seus concorrentes, a gente elenca aquelas palavras-chave que a gente definiu como meta, e a gente consegue montar um ranking, saber quem está em primeiro, em segundo, em terceiro, olha, quem não legal. aparece. Muito bom. Esse ranking é bom porque é algo que tem que ser mensurado todo mês e falar, melhorou ou piorou. Claro. Porque aí é transparente, né? Passa a ser uma transparência no trabalho. Muito bom. Nós temos aqui uma pergunta do Mário Sérgio e precisamos ser rápidos e objetivos que o nosso tempo já está encerrando. Como devo fazer um site da minha loja? É do ramo de venda de matéria-prima para fabricar móveis, para que esse site seja vendável. Mário Sérgio que está perguntando. Como é um ramo muito industrial, a dica que eu daria é assim, em geral o pessoal que fala de ramo industrial pensa, é difícil eu gerar conteúdo interessante. A pergunta que eu diria seria o seguinte, procure um conteúdo que as pessoas que compram o seu produto, não sei se são as lojas, né? Uhum. Elas tenham dúvidas. Então, eu não sei se é o caso, mas se for lojista ou indústria moveleira que compra matéria-prima, ela vai ter dúvidas do tipo, como que eu faço para montar tal móvel? Como que eu faço tal coisa? Tá ótimo. E aí eu vou fazer até o seguinte, se você permitir, Márcio, ele mandou aqui o e-mail dele. Então eu passo para você o e-mail dele, perfeito. Que assim você pode mandar mais algumas dicas e trocar mais algumas ideias com ele. Isso, pode mandar com certeza. Eu queria só terminar com uma propagandinha que a novidade quente é que a gente está lançando um núcleo, que na verdade vai ser uma empresa focada em marketing de conteúdo. Uhum. E o site quentíssimo, saindo do forno, não está nem 100% pronto ainda. É comunicação30.com.br. Comunicação30.com.br. Isso. Um novo lançamento e é o quê? Uma comunidade? Não, vai ser uma empresa focada em geração de conteúdo e planejamento de conteúdo com essas novas dinâmicas de mídias sociais. Olha, que legal. De SEO. E lá no item Por que Comunicação 3.0, tem um vídeo que é da empresa BlendUp Tech, que ela coloca num liquidificador, iPhone, iPad, dá até dó de ver. Imagina. Mas ele utiliza isso para mostrar o poder do liquidificador da empresa. Olha então isso tem muito a ver com o que ele perguntou, que é uma indústria de liquidificador que criou um conteúdo completamente inusitado para falar com o seu público. E é um dos canais mais vistos do YouTube hoje. Olha lá, então fica a dica e eu vou passar então, Mário Sérgio, o seu contato e o Márcio vai mandar mais alguns detalhes para você. O Bruno agradeceu, conhece a Bibiana, agradeceu a dica. Que bom, Bruno, fico feliz que você tenha gostado e que esteja nos acompanhando. Nosso programa já terminou, eu agradeço muito, Márcio, pela sua presença e o programa Alma do Negócio está à disposição quando tiver eventos, manda que nós colocamos no nosso mural. Eu que agradeço e adorei a participação. Muito bom. Então, hoje já ficamos por aqui. Eu passo para os agradecimentos a Lia Cabeleireiros, que fica ali em Pinheiros. Você já conhece, vale a pena dar uma passadinha lá e conheça mais dos serviços hoje. Olha, a Celi escolheu um esmalte Chanel que eu achei chiquérrimo para mim. Se você quer coisas diferentes, vai lá. E agradeço também a Kill Design, que é responsável pelo nosso logotipo do programa Alma do Negócio, assim como a estrutura do nosso site, que é feita em um WordPress, o almadonegócio.tv. Lá você encontra conteúdos, textos ligados ao nosso tema e as mais de 100 entrevistas que nós já fizemos até hoje. Eu espero vocês na quinta-feira da semana que vem, às 16 horas. Obrigada e uma boa tarde.